Olá pessoal, neste vídeo iremos demonstrar como fazer a configuração dos boletos bancários no MaxiProd. Antes de iniciar a explicação de como configurar os boletos no sistema, vamos entender primeiro como funciona a lógica dos boletos. Primeiro, nós vamos fazer as vendas dentro do MaxiProd, e estas vendas irão gerar contas a receber. A partir destas contas a receber, iremos gerar os boletos bancários. E com os boletos em mãos, nós vamos enviar para os nossos clientes para eles efetuarem o pagamento e precisamos também comunicar ao banco da existência destes boletos para que eles possam autorizá-los e permitir o pagamento dos nossos clientes. Para isso, nós geramos um arquivo que é chamado de arquivo de remessa. O arquivo de remessa contém toda a informação dos boletos que estamos gerando no sistema. Gerado o arquivo de remessa, nós importaremos ele no aplicativo do banco. Depois de importado o arquivo de remessa, nós receberemos do banco um arquivo chamado arquivo de retorno. Este arquivo de retorno irá conter as informações a respeito dos pagamentos dos boletos, ou se os boletos foram autorizados, cancelados, ou se ainda estão por autorizar. Com o arquivo de retorno em mãos, nós importaríamos ele dentro do MaxiProd, para assim o sistema baixar automaticamente aqueles títulos que já foram recebidos e atualizar a situação de cada um dos boletos bancários. Entendendo a lógica de como funcionam os boletos, vamos iniciar as configurações. O primeiro passo para iniciar a integração é contatarmos a gerência do nosso banco e informarmos que passaremos a gerar os boletos com um sistema de gestão externo, ou seja, não será mais gerado a partir do banco. Um detalhe muito importante a respeito dessa integração. Para todos os bancos, é necessário que os arquivos de remessa e arquivos de retorno sejam no formato CNAB 400. Repasse essa informação para a gerência do banco, para que assim eles adaptem a importação dos arquivos e a geração dos arquivos de retorno para o formato CNAB 400 também. Depois de informada a gerência do banco, normalmente eles enviam um e-mail solicitando alguns arquivos de teste. Por exemplo, um arquivo de remessa de teste e 3 boletos. Para começarmos a gerar os boletos do MaxiProd, iremos fazer o seguinte. Vamos no menu Financeiro, Cadastros, Formas de Cobrança e Contas Bancárias. Nessa tela de formas de cobrança, nós vamos clicar no botão verde Novo, para assim cadastrarmos uma forma de cobrança via boletos bancários. Vamos marcar que deve ser na tela de contas a receber, em que essa forma de cobrança irá aparecer, e a forma de cobrança será por boleto com registro. Aqui nós iremos preencher os dados bancários, como qual banco faremos a integração, a nossa agência, a nossa conta, em qual conta contábil que devem ser feitos os lançamentos. Por exemplo, se nós estamos utilizando o Banco do Brasil, podemos lançar então na conta 7, Banco do Brasil. O número da carteira. Esta informação varia de acordo com cada banco. Então você deve verificar com a gerência qual é a carteira que vocês contratam para a geração dos boletos bancários. O local de pagamento, quais devem ser as instruções de multa após o vencimento, se deve haver juro após o vencimento, e se também deve haver protesto. Aqui neste campo de ambiente para a geração do arquivo de remessa, ela é opcional. Alguns bancos oferecem uma base de testes para você importar justamente estes arquivos de remessa no momento de homologação com o banco. Mas se você já está gerando arquivos em ambiente de produção, ou se o banco não possui um ambiente para testes, altere essa opção para produção. Aqui no campo Tipo de integração com o banco, existe a opção de CNAB 240, mas ela serve apenas para o banco Sicoob, no qual fazemos essa integração via 240. Nos demais bancos, selecione CNAB 400. O campo Data de liquidação dos títulos serve para que quando importarmos um arquivo de retorno e nele houver algum pagamento de nossos clientes, o sistema saiba qual data ele deve utilizar para marcar como liquidação do título, ou seja, a data em que foi efetuado o pagamento pelo cliente ou a data em que entrou o crédito. No campo Próximo número do boleto, você deve primeiro verificar qual foi o último número de boleto que você gerou, para informar neste campo o número seguinte, dando assim segmento no sequencial dos boletos. Por exemplo, se o último boleto gerado foi o de número 100, você deve informar neste campo o número 101.
O campo próximo ao número do arquivo de remessa é controlado por alguns bancos. Por exemplo, o Banco Sicredi não vai aceitar que seja importado um arquivo de remessa que tenha um sequencial que já foi utilizado anteriormente. Então, caso seja essa a sua situação, você pode definir um próximo número de arquivo de remessa aqui. Verifique com a gerência do seu banco se eles fazem este controle de próximo número de arquivo de remessa. Se estiver em dúvida, tente buscar qual foi a última numeração de arquivo de remessa gerado e coloque também um número sequencial. Por exemplo, se a última numeração foi 10, coloque então o número 11. Após preencher todos os dados da forma de cobrança, você deve marcar este último campo aqui, em que estamos registrando a ciência do banco sobre a nossa operação de geração de boletos. Com a forma de cobrança cadastrada, nós podemos gerar boletos agora no MaxiProd. Para isso, nós vamos no menu Financeiro, Contas a Receber. É possível gerar um boleto de cada um dos títulos a receber que temos em tela. Para isso, nós podemos editar um dos títulos e na edição dele podemos selecionar uma forma de cobrança que cadastramos anteriormente que seja de cobrança via boleto bancário. Irá aparecer este ícone de código de barras na coluna Boleto. Para gerar um boleto, basta clicarmos sobre o ícone. Dessa forma, teremos o PDF do boleto de cobrança do cliente e nós podemos enviar este boleto selecionando o checkbox da conta a receber e indo no menu Ações, Enviar boletos por e-mail. Nós podemos fazer essa ação com mais de um título do cliente ao mesmo tempo. Não é obrigatório entrar na edição de cada um dos títulos e informar qual deve ser a forma de cobrança deles, pois nós podemos também já pré-cadastrar na edição dos nossos clientes qual será a forma de cobrança padrão, ou seja, podemos definir que todos os títulos que nós recebermos do fornecedor insumos serão gerados já com a forma de cobrança via boleto bancário. Para isso, precisamos entrar na edição da empresa Fornecedor Insumos. Na edição da empresa, expandimos o campo Informar dados de venda. Aqui existe o campo Forma de cobrança padrão. Podemos selecionar a forma de cobrança via boletos. Dessa forma, garantimos que todos os boletos gerados a esta empresa serão já com a forma de cobrança via boleto bancário. Após gerar o boleto, é necessário, então, gerar o arquivo de remessa, para importar esse arquivo lá na plataforma do banco. Para importarmos um arquivo de remessa, selecionamos as contas a receber que possuem boletos e vamos no menu Ações, Gerar arquivo de remessa. Será gerado um arquivo de texto e é necessário salvar e fazer o download. Com o arquivo de texto em mãos, vamos até a plataforma do banco e importamos ele lá no banco. Podemos notar que o ícone do boleto ficou alaranjado. Se pausarmos o mouse aqui, encontraremos um tooltip. Quando este ícone está laranja, quer dizer que o boleto foi incluído em um arquivo de remessa. Preto quer dizer que o boleto ainda não foi incluído em um arquivo de remessa. Ou seja, o banco ainda não está ciente que existe esse boleto, assim como na situação laranja. Verde, o boleto está registrado e apto a ser pago pelo cliente. Azul, o boleto está protestado e vermelho, o boleto foi rejeitado pelo banco. Normalmente, ao final de cada dia, o banco gera um arquivo de retorno, aquele arquivo que possui as informações a respeito dos boletos que foram pagos, recebidos, autorizados. Faça o download desse arquivo de retorno e para importar ele no MaxiProd, basta ir no menu Ações, Importar arquivo de retorno. Na importação do arquivo de retorno, o MaxiProd já nos dirá quais foram os títulos recebidos, quais foram os boletos protestados, quais são os boletos autorizados, entre as outras opções. Neste vídeo, ensinamos como gerar boletos bancários no MaxiProd, gerar o arquivo de remessa e importar o arquivo de retorno dos bancos. Obrigado, pessoal, e até a próxima!